Olá, boa tarde a todos. A gente, infelizmente, né, na quarta-feira, a gente teve um problema aqui com relação ao áudio. A gente não conseguiu, né? Eu não consegui de forma alguma, eu troquei, fiquei em 3 computadores diferentes. Infelizmente, não consegui me comunicar com vocês da maneira como era necessário para a gente fazer, né, o último módulo. Então, uma maneira que a gente encontrou foi gravar. A gente vai estar gravando hoje para vocês. E Ricardo depois vai estar disponibilizando, né, esse último módulo. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisem, então, pode me mandar pelo chat, pode me mandar lá pelo grupo, né, do WhatsApp. E aí a gente vai respondendo de acordo com o que for vindo para tentar dirimir as dúvidas com relação a essa última etapa, tá bom? Vou apresentar aqui. Compartilhei minha tela com vocês. Então, esse é o último módulo, módulo 5, do curso de Orçamento Público Municipal na Educação, que a gente se propôs, né? Que está dentro da programação que a gente se dispôs a estar trabalhando. No último módulo, no módulo 4, no dia 22/3, a gente começou a conversar sobre os recursos específicos da educação, o Fundeb, o Salário Educação, o PNAE e o PNAT, e ficaram faltando os royalties, né, da Lei 12.858 de 2013. Então, para hoje, a gente vai finalizar com essa parte de royalties, vai falar do relatório resumido da execução orçamentária, com atenção no anexo 8, vai falar um pouquinho do relatório de gestão fiscal, com atenção no anexo 1, e vai sugerir os relatórios para acompanhamento e controle dos conselhos, né, nos seus municípios. O royalty da educação. O que seriam os royalties inicialmente? Os royalties são compensações financeiras devidas à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios beneficiários pelas empresas que produzem petróleo e gás natural no território brasileiro. Uma remuneração à sociedade pela exploração desses recursos não renováveis. Os royalties incidem sobre o valor da produção do campo e são recolhidos mensalmente pelas empresas concessionárias por meio de pagamentos efetuados ao Tesouro Nacional, até o último dia do mês seguinte àquele em que ocorreu a produção. A previsão desses royalties vinculados à educação está na Lei 12.858, de 9 de setembro de 2013. Ela dispõe sobre a destinação para as áreas de educação e saúde de parcela de participação no resultado ou na compensação financeira pela exploração do petróleo e gás, com finalidade de cumprimento da meta prevista no inciso 6 do caput do artigo 214 e artigo 196 da Constituição. Altera a Lei 7.990 e dá outras providências. O artigo 214 da Constituição Federal, né, no seu inciso 6, o que ela vem dizer exatamente? Que a lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades, por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas, que conduzam ao estabelecimento de metas de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto. Então, é com base neste artigo da Constituição Federal que a gente teve essa disposição, né, essa destinação para as áreas de educação e saúde. No artigo 2º, para fins do cumprimento da meta do inciso 6 do caput do artigo 214 e no artigo 196 da Constituição, serão destinados exclusivamente para a educação pública, com prioridade para a educação básica e para a saúde, na forma do regulamento os seguintes recursos. Parágrafo 3º. União, Estados, Distrito Federal e municípios aplicarão os recursos previstos no inciso 1 e 2 deste artigo
no montante de 75% na área de educação e de 25% na área de saúde. Então, na prática, o que acontece? Vem o valor para o município, 100% é destinado, né, ao Tesouro Municipal, e o Tesouro Municipal segrega, 75% vai para a educação e 25% vai para a saúde. É muito importante que tenham contas bancárias específicas da saúde e da educação para fazer o controle. Isso é uma recomendação tanto do Ministério, uma recomendação do Ministério Público do Estado do Rio, que tenha uma conta bancária específica para fazer a movimentação desse recurso. Os recursos destinados para as áreas de educação e saúde, na forma do artigo 2º, serão aplicados em acréscimo ao mínimo obrigatório previsto na Constituição Federal. Então, no artigo 4º, diz que o recurso que a gente vai aplicar de royalties na educação não vai ter nenhum tipo de dedução, interferência com o que é dos 25% constitucionais de impostos e transferências de impostos. Então, ele vem a crescer. Tá? Ele não faz parte do cálculo de apuração dos 25%. No artigo 5º, diz, né, o parágrafo 1º do artigo 8º passa a vigorar com a seguinte redação. E o que esse artigo 8º, né, alterado, o que ele faz? Ele diz no seu parágrafo 1º que as vedações, né, de aplicação do royalty, elas, de utilização do royalty, elas não vão se aplicar ao pagamento de dívidas para a União e suas entidades, e o inciso 2, que é muito importante para a gente, o custeio das despesas com a manutenção e desenvolvimento de ensino, especialmente na educação básica pública, em tempo integral, inclusive as relativas ao pagamento de salários e outras verbas de natureza remuneratória a profissionais do magistério em efetivo exercício na rede pública. Então, o que isso significa? Que, embora os royalties, de modo geral, tenham vedação de utilização em folha de pagamento, em pagamento de pessoal, o royalties da educação não tem essa vedação. O royalties que é vinculado à educação, ele pode ser utilizado para o pagamento de profissionais da educação básica. Tá? A Lei 7.990, só para entender o porquê dessa alteração, né, da 12.858 alterar a 7.990, porque ela é a lei que instituiu para os estados, Distrito Federal e municípios a compensação financeira pelo resultado da exploração do petróleo e gás, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica, de recursos minerais em outros respectivos territórios, enfim. Ela já era a lei que fez essa distribuição, né, dessa compensação financeira do royalty, do petróleo e do gás, né, dos royalties. Então, por isso que essa lei 12.858 vem alterando a 7.990. Foi feito uma consulta, né, foi feito pelo município de Rio das Ostras, uma consulta ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro sobre 2 pontos relativos ao royalties. Um com relação ao pagamento de pessoal e o outro, porque a gente, na prestação de contas, o tribunal sempre vem solicitando, entendendo que a gente deveria utilizar todo o recurso, 100% do recurso que entra no ano de royalties, a gente deveria utilizar dentro daquele mesmo ano. E é uma coisa que é muito difícil operacionalizar, porque se você não pode reprogramar nenhum percentual, mas ao mesmo tempo você arrecada até o final do ano, né, acho que o royalty vem de 20 e poucos, 24, uma coisa assim, esse royalty da educação. Então fica muito difícil a gente saber exatamente quanto vai vir, né? E aí acaba tendo essa dificuldade grande de aplicação dentro do próprio exercício. E aconteceram situações, por exemplo, que o município de Friburgo, a gente priorizou utilizar outros recursos, porque os 25% da educação tinham que ser aplicados, o Fundeb tinha que ser aplicado, principalmente na pandemia, que a gente viu as escolas estarem, né, fechadas, as escolas não podiam abrir, estavam todas fechadas, né, em função de uma situação completamente atípica, e aí drasticamente caiu a despesa. Você não tinha despesa com transporte, você não tinha despesa com manutenção das escolas, você não tinha despesa com um monte de coisa, né, que você cotidianamente tem com elas funcionando. Enfim, e aí aconteceu aqui no município de Friburgo de não utilizar o royalty. Aplicamos os 25% da educação, aplicamos o Fundeb, tudo dentro dos limites, tudo, né, sem problema nenhum, mas
o royalty acabou ficando acumulado. E aí o Tribunal de Contas veio solicitando o uso, enfim, nós não perdemos recurso, nós não deixamos de utilizar, mas a gente teve que fazer toda uma programação para utilizar isso. A gente terminou de utilizar esse ano. A gente terminou de utilizar o de 2020. Né? E também estamos utilizando desse ano, como o tribunal recomenda. Mas aí essa consulta foi muito interessante para a gente, porque ele retira, vocês vão ver aqui que ele retira essa obrigação de você aplicar todo ele no ano, né? Se for por uma questão de uma aplicação melhor no ano seguinte. Vou mostrar para vocês, essa consulta é pública, vocês acham no site do próprio Tribunal de Contas do Estado, como está aqui, ó, nessa telinha aqui, eu até printei de lá para vocês verem como é que é o rostinho dela, e vem aqui, clica baixar documento, vocês têm acesso ao documento completo, explicando, justificando, quem tiver curiosidade e interesse em ler, tá? Consulta sobre a possibilidade de custeio de despesa de pessoal da educação com recursos provenientes do royalty, bem como sobre o período, aqui é sobre o período de aplicação. Tá? Então, a primeira pergunta na consulta: é possível realizar pagamentos de despesa com pessoal permanente da educação, além da remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício na rede pública, com a fonte de recursos dos royalties da educação? E aí, né, o tribunal assim entendeu. É possível realizar pagamentos com recursos advindos do royalties da educação previstos na Lei Federal 7.990, com alteração posterior da Lei Federal 12.858 de 2013, aos profissionais da educação básica em efetivo exercício, que podem ser analogicamente definidos por meio da previsão contida no artigo 26, parágrafo 1º, inciso 2, da Lei 14.113 de 2020, por não se limitarem a profissionais do ensino básico, estando excluídos os demais. Então, relembrando, os profissionais, né? Quem são os profissionais da educação básica, conforme definição na lei do Fundeb? São os docentes, profissionais no exercício de suas funções de suporte pedagógico direto à docência, de direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional, coordenação e assessoramento pedagógico e profissionais de funções de apoio técnico, administrativo ou operacional em efetivo exercício nas redes de ensino de educação básica. Então, aqui, né, mais uma vez, se confirmou que pode ser utilizado o royalties no pagamento e na remuneração dos profissionais da educação. E a segunda pergunta: é obrigatória a aplicação de forma integral dos recursos de educação, Lei Federal número 12.858 de 2013, dentro do próprio exercício de recebimento, em acréscimo ao mínimo obrigatório previsto no artigo 212 da Constituição? Aí eles respondem: para fins de cumprimento percentual de 75% a serem aplicados na educação, na forma dos artigos 2º, parágrafo 3º e o artigo 4º da Lei 12.858 de 2013, serão consideradas as despesas efetivamente pagas no exercício financeiro em que houver o recebimento dos créditos, bem como os restos a pagar processados e os restos a pagar não processados, até o limite da disponibilidade de caixa comprovado para ambos em 31 de dezembro. Além disso, esse percentual deve ser preferencialmente aplicado no exercício de seu ingresso, admitindo-se, em caráter eventual, a aplicação parcial em outro exercício financeiro, a fim de permitir o seu uso mais eficiente, em consonância com o Plano Estadual ou Municipal de Educação. Em todo caso, devem ser providenciados pelo ente beneficiário o uso de código-fonte de recursos de educação, 75%, para o registro contábil preciso da obrigação dos ingressos dessa receita, a escrituração da disponibilidade de caixa dos recursos de fonte de royalties na educação em registro próprio, e 3, a movimentação da conta bancária específica para viabilizar o montante vinculado à despesa obrigatória. Então, o Tribunal de Contas, na consulta, né, do Estado do Rio, com relação ao Estado do Rio de Janeiro, definiu que preferencialmente aplica dentro do ano em que recebeu o recurso. Eventualmente, pode-se sim reprogramar para o ano seguinte.
Não existe um percentual, como tem no Fundeb, como tem no PNAE, como tem no PNAT. Não existe um percentual específico. Esse percentual só poderia ser definido na legislação. Então, como a lei não definiu esse percentual de reprogramação, né, a lei, na verdade, ela é omissa com relação a essa informação, eles também não têm como dizer. Mas eles orientam que a gente utilize o máximo possível no ano, né, e reprograme o mínimo possível caso aconteça alguma eventualidade. E aí tem que ter o quê? Tem que ter fonte de recurso específico para você controlar o recebimento e a destinação desse recurso, e você tem que ter uma conta bancária específica, né? E aí, qual seria essa fonte de recurso? Essas são as fontes de recurso, de modo geral, da educação. E aí você vai ver aqui, ó, a 1573, que é a royalty do petróleo e gás natural vinculado à educação. Essa aqui, 1573, com esse monte de zero, ela é a fonte de recurso específica do royalty 75%, aplicação de 75% na educação. Enfim, finalizamos, na verdade, o conteúdo da semana anterior, né, que tinha ficado royalty. E agora a gente vai entrar mesmo no conteúdo desse módulo, desse último módulo, que ele é voltado para a questão dos relatórios da LRF. Então, primeiro é importante a gente entender de onde vêm esses relatórios, né? Eles vêm dessa legislação, né, do ano 2000, né, no artigo 1º diz que esta lei complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no capítulo 2 do título 6 da Constituição. O parágrafo 1º. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe. Então, ela pressupõe a ação planejada e transparente em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receita e despesa, e a obediência a limites e condições no que tange à renúncia de receita, geração de despesa com pessoal, da Seguridade Social e outras, dívidas consolidadas imobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em restos a pagar. A gente vai observar que depois foram criados, né, dentro dessa própria legislação, relatórios que nos permite acompanhar, né, medir e acompanhar cada um desses itens que ele coloca como responsabilidade na gestão fiscal, né? A transparência, o controle e a fiscalização. O artigo 48 vai dizer que são instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive e-mails eletrônicos de acesso ao público. Quais são eles? Né? Os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e o respectivo parecer prévio, o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal, e as versões simplificadas desses documentos. Então, aqui a gente pode ver claramente que tanto o relatório de gestão fiscal quanto o relatório resumido de execução orçamentária, eles são instrumentos de transparência da gestão fiscal. É através deles que a gente consegue fazer o controle e a fiscalização desses recursos, tá? É por isso que é tão importante, enquanto conselho, né, conseguir pelo menos compreender o funcionamento desses relatórios. Como é que ele está disposto, o que a gente consegue olhar para aquele monte de numerozinho e ler, o que aquele documento está falando para a gente. E é isso que a gente vai tentar fazer aqui hoje com relação aos relatórios da educação. Então, vamos começar pelo relatório resumido da execução orçamentária. O que é esse relatório? É uma publicação bimestral que apresenta as informações fiscais consolidadas de cada ente do país, congrega as informações da execução orçamentária de todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário, incluindo também o Ministério Público e a Defensoria Pública, e deve ser publicado pelas esferas federal, estadual, distrital e municipal. É exigência do parágrafo 3º do artigo 165 da Constituição, e deve ser publicado pelo Poder Executivo até 30 dias após o encerramento de cada bimestre. O
que diz, então, o artigo 165, parágrafo 3º? Exatamente. O Poder Executivo publicará, até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária. As normas para elaboração e publicação do REREL são estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal e detalhadas no Manual de Demonstrativos Fiscais. Na LRF, a gente vê claramente, né, essa previsão nos artigos 52 e 53 da LRF. E elas são detalhadas também no Manual de Demonstrativos Fiscais. O manual estabelece o modelo dos diversos demonstrativos que compõem o REREL, bem como suas instruções para o preenchimento, além de harmonizar conceitos e rotinas que devem ser observadas, a fim de garantir a uniforme apresentação pelos diversos entes da federação, conforme previsto na LRF, artigo 55, parágrafo 4º, e assim facilitar a compreensão das informações pelos usuários. Então, todos os entes seguem essa padronização. Vocês podem olhar o do município de Nova Friburgo, que é o que eu vou mostrar, vocês podem olhar o do seu município, e vocês vão ver a mesma padronização. Tá? É claro que vai variar em informação. Os dados que constam ali vão ser os dados característicos do seu município, mas a estrutura, a padronização vai ser a mesma. E a leitura que você faz também vai ser, dá para ler qualquer relatório, porque são todos padronizados. Esse manual de demonstrativos fiscais, né, seriam o quê? Regras de harmonização a serem observadas pela administração pública para a elaboração do anexo de riscos fiscais, do anexo de metas fiscais, do relatório resumido de execução orçamentária e do relatório de gestão fiscal. E define orientações metodológicas consoante os parâmetros definidos pela LRF. A edição hoje vigente é a 13ª edição, está válida para exercício financeiro de 2023. Eu vou mostrar para vocês a carinha desse manual. Deixa eu só achar ele aqui. Ele pode ser baixado, tá? Se você jogar no Google mesmo. Manual de Demonstrativos Fiscais. Vai te levar direto para ele. Deixa eu compartilhar novamente. Esse aqui, ó, é o Manual de Demonstrativos Fiscais. Ele foi publicado em 15 de junho de 2022 e ele é válido para 2023. Válido a partir do exercício financeiro de 2023. Ele é um manual bem extenso, são 691 páginas desse manual. E aqui, ó, aí vem todos os demonstrativos, vem um por um do relatório resumido da execução orçamentária, né? E tem também, se alguém tiver alguma dúvida com relação ao relatório da educação, ele também está detalhado nesse manual. Aqui, ó. Anexo 8, uma demonstrativa das receitas e despesas com manutenção do desenvolvimento de ensino, MDE. E aqui ele vem detalhando como tem que ser preenchido, como tem que ser elaborado esse demonstrativo. Tá? Tem um por um. Depois vem o relatório de gestão fiscal, tem todo ele aqui. É bem extenso mesmo esse manual. Bem detalhadinho. Vou voltar, então, a compartilhar o slide. Então, o relatório resumido da execução orçamentária deverá ser assinado pelo chefe do Poder Executivo, que estiver no exercício do mandato na data da publicação do relatório, ou por pessoa a quem ele tenha legalmente delegado essa competência. Qualquer dos dois deve fazê-lo em conjunto com um profissional de contabilidade responsável pela elaboração do relatório. As informações deverão ser elaboradas a partir dos dados contábeis consolidados de todas as unidades gestoras no âmbito da administração direta, autarquia, fundação, fundo especial, empresa pública e sociedade de economia mista.
Quais são os demonstrativos, então, que a gente tem listados, né, que contém no relatório resumido da execução orçamentária? A gente tem o balanço orçamentário, os demonstrativos de execução das despesas por função e subfunção, demonstrativo da receita corrente líquida, demonstrativo do resultado, demonstrativo das receitas e despesas previdenciárias, demonstrativo dos resultados primário e nominal, demonstrativo dos restos a pagar por poder ou órgão, demonstrativos de despesa e de receita e despesa com manutenção do movimento do ensino, demonstrativo das receitas e despesas com ações e serviços públicos de saúde, demonstrativo das parcerias público-privadas e o demonstrativo simplificado do relatório resumido da execução orçamentária. Desses daqui, quais que são muito importantes para a gente que é da área de educação? O demonstrativo da receita corrente líquida, ele é importante, por quê? Porque o outro demonstrativo, né, do limite com gasto com pessoal, ele é calculado com base nesse demonstrativo da receita corrente líquida. Então, esse também é importante para a gente depois conseguir entender o demonstrativo de gasto com pessoal. O demonstrativo das receitas e despesas com manutenção do movimento de ensino, esse é o mais importante de todos para a gente. E o demonstrativo simplificado do relatório resumido da execução orçamentária, ele traz um resumo das informações, né, das conclusões, na verdade, de cada um desses outros demonstrativos aí que contém, que estão contidos, na verdade, no relatório resumido da execução orçamentária, no REREL. Além desses que nós falamos, também deverão ser elaborados e publicados, até 30 dias após o encerramento do último bimestre, os seguintes: o demonstrativo da receita de operação de crédito e despesa de capital, o demonstrativo da projeção atuarial do regime de previdência e o demonstrativo da receita de alienação de ativos e aplicação de recursos. No próprio manual de demonstrativos fiscais, né, quando tem do REREL, ele traz esse quadrinho aqui, que é bem, ele sintetiza bem quais são os relatórios, quais as datas de publicação, com relação aos municípios, está na página 168 do manual. Então, ele vem trazendo aqui quais são os demonstrativos, são os que nós falamos ali, quais são os prazos para publicação, esses têm periodicidade bimestral, né? Então, de janeiro e fevereiro até 30 de março, de janeiro a abril, né? Porque ele vai acumulando o que já passou, né, com os novos 2 bimestres que estão sendo publicados. Então, de janeiro a abril até 30 de maio, de janeiro a junho até 30 de julho, de janeiro a agosto até 30 de setembro, de janeiro a outubro até 30 de novembro, de janeiro a dezembro até 30 de janeiro. E tem os 3 que a gente destacou ali depois, que eles vão ter periodicidade anual. Eles vão sempre pegar o ano inteiro, de janeiro a dezembro, e vão ser publicados até 30 de janeiro. Tem uma particularidade que é com relação aos municípios com população inferior a 50 mil habitantes. Esses municípios eles não precisam publicar bimestralmente todos aqueles demonstrativos. Como é que ele funciona? Ele vai publicar bimestralmente só esses 4, o balanço orçamentário, demonstrativo da execução da despesa por função e o demonstrativo da educação e o demonstrativo da saúde, seguindo os mesmos prazos lá bimestrais. Os demais, receita corrente líquida, despesa previdenciária, resultado primário nominal, enfim, estão listados aqui, eles vão ter a periodicidade semestral. De janeiro a junho, publica até 30 de julho, e de janeiro a dezembro, publica até 30 de janeiro. E continua com a mesma previsão dos 3, com publicação anual até 30 de janeiro. Né? O de janeiro e dezembro, o ano inteiro, até 30 de janeiro. E chegamos, então, no anexo 8 do relatório resumido da execução orçamentária. Eu vou fechar aqui. Vou interromper o compartilhamento para compartilhar com vocês o relatório.
primeira coisa que eu queria mostrar é que no próprio manual de demonstrativos fiscais, ele permite que a gente baixe essa planilha aqui, tanto do relatório resumido da execução orçamentária quanto do relatório de gestão fiscal. Ele permite que a gente baixe em Excel todos os anexos. Todos, ó. Balanço orçamentário. Aqui, ó. Por função e subfunção. O da receita corrente líquida, no caso aqui tem específico, né? União, Estado e município. A gente pegaria dos municípios, tá? Como tem também o anexo da educação, o anexo 8. Também tem o anexo 8 União, anexo 8 Estados, no nosso caso, anexo 8 municípios. Então, ele vem mostrando aqui, né? Você pode baixar isso daqui, preencher para conseguir. Tem gente que gosta de trabalhar com Excel, e aí você planilhando, talvez, né? Até replanilhar um demonstrativo já publicado, você consegue entender exatamente como ele funciona, né? O que soma com o que entra para o quê, enfim. Eu vou tentar explicar, né? Mas caso fique alguma dúvida e alguém tenha essa disponibilidade, é bem interessante, porque você consegue exatamente ver como é que funciona, né? Como é que é feito o cálculo por dentro ali. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu vou compartilhar o de Nova Friburgo. Então, essa daqui, esse é o Diário Oficial Eletrônico do município de Nova Friburgo. E aí, através de uma portaria, né, Secretaria Municipal de Finanças, portaria 1 de 30 de janeiro de 2023. Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Gestão, através da Subsecretaria de Registros Contábeis, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no artigo 52 da Lei 101, de 4 de maio de 2020, resolve. O que ela vem? Ela publica o relatório resumido da execução orçamentária do sexto trimestre, o relatório de gestão fiscal do terceiro quadrimestre, o demonstrativo consolidado de gestão fiscal do terceiro quadrimestre. E aí a gente começa com todos aqueles relatórios, ó, balanço orçamentário, todos que nós vimos lá, eles estão publicados aqui, todos preenchidos. Você pode ver que ele foi publicado, a data de publicação dele é exatamente 30 de janeiro de 2023, porque ele faz referência ao bimestre, né, ao último bimestre de 2022. Enfim, aqui vão ter todos os demonstrativos que a gente veio conversando. Eu acabei separando os que são muito interessantes para a gente. Eu só queria mostrar para vocês antes. Mostrar primeiro o anexo 8. Depois eu volto e mostro. Deixa eu abrir aqui, então, o anexo 8. Toda vez que eu fecho um arquivo e abro, ele tira o compartilhamento. Na verdade, a gente já tinha até gravado aqui. Mais de uma hora eu tive que voltar tudo e refazer, porque eu descobri que eu não tinha nada compartilhado com vocês. Enfim, acho que agora está funcionando. Então, esse é especificamente o anexo 8. O que a gente observa aqui? Né? Primeiro começa com a receita resultante de impostos, do artigo 212 e 212A da Constituição. Começa, ó, 1, receita de impostos. Aí vem o IPTU, o ITBI, o ISS, imposto de renda retido na fonte. O 2, receitas de transferências constitucionais e legais, são as receitas de impostos. Você vai ter o FPM, o ICMS, o IPI exportação, o ITR, IPVA e o OFU.
e as compensações financeiras provenientes de impostos e transferências condicionais. No item 3, ele mostra o total da receita resultante de impostos. Vai ser o quê? Vai ser o total do 1 mais o total do 2. Então, aqui você tem a previsão atualizada e aqui você tem o que foi de fato realizado, receita realizada até o 6º bimestre de 2022. Então, no ano de 2022, o total de receita resultante de impostos em Friburgo foi de 396.903.238,10. Aqui vem o total destinado ao Fundeb, que seriam os 20% de quê? 20% dos itens 2.1.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5. Aí você vai olhando aqui, para você entender como se chegaram nesses 47 milhões. E o valor mínimo a ser aplicado além do valor destinado ao Fundeb. Então, esse valor aqui, os 25%, na verdade, ele vai ser uma parte, já foi destinado para o Fundeb, então ele vai ser aplicado em manutenção do desenvolvimento de ensino, em MDE, e aí você aplica só o diferencial, né? Que aí você aplica direto como recurso de impostos, transferências de impostos vinculados à educação, aquela 15.001.001, né? E aqui você vai aplicar como Fundeb. Impostos, transferências de impostos. Acabando esse primeiro anexo que a gente vê que é com relação à receita de impostos, vem em seguida o relatório, que são as receitas recebidas do Fundeb no exercício. E aqui vem especificando os vários tipos de Fundeb e complementação, né? Primeiro ali, o 6.1, transferência de recursos do Fundeb, aí tem o principal e o rendimento. O recurso não pode ficar sem estar aplicado. Então, ele tem sempre um rendimento com relação ao que está arrecadado. Fundeb, complementação da União VAF, principal e rendimento. O município de Friburgo não teve esse valor, então não tem nada ali realizado. Complementação VAT, a mesma coisa, principal e rendimento da aplicação. Também está zerado, porque o município de Friburgo não foi, embora habilitado, não arrecadou pela questão do valor anual por aluno, né? O valor mínimo, ficou acima do valor mínimo total. Então, a gente pega aqui, você vê que arrecadou 94.482, com 1.241 de rendimento. Então, total no ano foram de 95.723.934. Esse foi o total do Fundeb que a gente pode utilizar, pode aplicar no ano de 2022. Mas só esse financeiro, Natália? Não. Se você pegar aqui, ó, logo em seguida vem total dos recursos de superávit. Superávit é aquela sobra que a gente conversou, que foi reprogramado para o ano seguinte, que o Fundeb permite a reprogramação de até 10% do valor arrecadado no ano. Então, de 2021 para 2022, foram reprogramados 5.034.429. Então, a disponibilidade financeira de caixa foram 100.758, que você vai somar o arrecadado no ano, os 95 milhões, com os 5 do ano anterior que a gente reprogramou, e vai chegar ao total da disponibilidade de caixa em 2022, 100.758. E aí sim terminou o total dos recursos disponíveis, né? Tá aqui o total da receita, a gente começa a entrar na questão da despesa. As despesas com recursos do Fundeb. Quando a gente falou lá que o orçamento aqui é separado por unidade orçamentária, né? Em ensino fundamental, creche, pré-escola, parece que a gente está querendo detalhar muito, mas não é. Se a gente não detalha no orçamento, que é o primeiro passo para fazer a contabilização dos recursos, a gente não tem como neste documento depois, né, você pegar e documentar e você conseguir segregar o que foi aplicado com creche, pré-escola e ensino fundamental. Então, quando a gente elabora a peça orçamentária, a gente tem que ter essa atenção de fazer de uma forma que, no momento que você tem uma prestação de contas padronizada, você consiga gerar informação exata para preenchimento daquela prestação de contas.
Se no seu orçamento não tem uma forma, né? Não precisa ser por unidade, mas tem que ter uma forma de você conseguir controlar, né, e acompanhar essas despesas de forma separada, segregada. Friburgo viva dessa forma, tem outros municípios que talvez trabalhem diferente, não tem problema nenhum, desde que consiga, durante a execução do orçamento, você consiga fazer essa segregação, essa divisão, para preenchimento desse relatório, tá? Então, aqui as despesas com recurso do Fundeb. Você tem, primeiro aqui, o item 10, profissionais da educação básica. Profissionais, educação infantil, separa ainda em creche pré-escola e tem ensino fundamental. Então, quais são os campos aqui que a gente preenche de fato? Ensino fundamental, creche e pré-escola. O resto é somatório, o resto está somando. O município de Friburgo, como vocês podem ver, a gente, nessas outras despesas aqui, que outras despesas seriam essas? Outras despesas em manutenção do movimento de ensino, que não o pagamento da remuneração dos profissionais de educação. Então, Nova Friburgo não aplica Fundeb em despesa que não seja remuneração dos profissionais de educação. Então, por isso que está sempre tudo zerado aqui para baixo. Tá? Não são outras despesas fora MDE. Não é isso que está dizendo aqui. Aqui é como se fosse, né? A ideia disso aqui é 70%, vamos colocar assim, e nem é 70%, 30%. É realmente para pagamento de remuneração dos profissionais e as outras despesas que poderiam ser utilizadas fora a remuneração naqueles 30% do Fundeb. Então, Friburgo só usa aqui, tudo com a remuneração, independente de ser 70 ou ser 30, é tudo com os profissionais da educação. Aí a gente já vem para os indicadores do Fundeb. Então, você preenche, né, os dados aqui e já vai vindo os indicadores. Despesas custeadas com receitas do Fundeb recebidas no exercício. Despesa com profissionais da educação básica. Você pode ver... eu esqueci de explicar isso aqui. Vamos voltar só um pouquinho. Aqui você tem a dotação atualizada, que é a atualização do seu saldo orçamentário. Aqui você tem as despesas empenhadas, tem as despesas liquidadas e as despesas pagas. E os inscritos em restos a pagar não processados. O que esses restos a pagar não processados são? Se você olhar aqui, ele é exatamente a diferença do que foi empenhado e não foi liquidado no exercício. Como que isso acontece? Por que isso acontece? Porque a despesa ela segue o regime de competência, como a gente conversou. Então, pelo regime de competência, se a competência do FGTS, que é pago no dia 7 de janeiro, né, ela tem um vencimento em 7 de janeiro, mas ele é referente ao mês anterior, ele é referente a dezembro. Se ele é referente a dezembro, isso tem que ficar empenhado no orçamento no caso aí, de 2022, e vai ser pago no dia 7 de janeiro de 2023, com aquele saldo que ficou inscritos em restos a pagar não processados. A diferença do não processado para o processado é que o processado foi liquidado. O não processado só ficou empenhado. Normalmente a gente vê que INSS e FGTS acontece a mesma coisa com o INSS também. O INSS, o vencimento dele é 20 de janeiro de 2023. No caso aqui, né? 20 de janeiro. Competência de dezembro. Então, a gente tem que deixar ele empenhado. A gente não consegue, normalmente, deixar liquidado, porque a guia ela só vai gerar depois do fechamento da folha de pagamento toda, né? Então, a gente costuma só conseguir liquidar e pagar no exercício seguinte. E aí, a gente paga dentro desse valorzinho que ficou de inscritos em restos a pagar não processados, que fica por conta, ele onera o orçamento do ano anterior. Então, fica cada despesa no seu orçamento de competência, certinho, tá? Essa é a ideia. Então, aqui a gente vê que os indicadores do Fundeb, então, despesas com profissionais da educação básica. Tem as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as pagas, as inscritas em restos a pagar processados e a escrita em restos a pagar não processados sem disponibilidade de caixa. Isso daqui é para sempre estar zerado mesmo, tá? Porque não é para você deixar RP se você não tiver disponibilidade de caixa para poder suprir aquela despesa. Então, a gente só deixa passar empenho com cobertura financeira. Isso no correto.
né? Assim, a gente trabalha para que seja dessa forma, para que isso aqui esteja sempre, né? Tenha cobertura, tenha disponibilidade de caixa, tá? Então aqui tem que ficar zeradinho mesmo. Empenhado, liquidado e pago, vocês também sabem a diferença, que a gente conversou lá atrás, por isso que é importante entender esses conceitos, né? Seguindo com aqui, a gente tem despesas de impostos e transferências de impostos. Você vai ver que tudo que está nas despesas com profissionais de educação básica está também no imposto e transferência de impostos. Por quê? Porque foi a única receita de Fundeb que o município recebeu. Ele não recebeu VAF, não recebeu VAAT, então também não vai ter os indicadores de VAAT aplicados na educação infantil, também não vai ter o VAAT aplicado em despesa de capital. Por quê? Porque se ele não recebeu o recurso, não tem como ele fazer recurso, não tem como fazer despesa naquela fonte de recurso, né? Só tem como fazer despesa se veio a receita. Se não veio a receita, não tem como fazer despesa naquela fonte de recurso. Então, foi feita toda a despesa do município na fonte de recurso de Fundeb, de impostos e transferência de impostos, porque foi o que o município arrecadou em 2022. Porque em 2023 a gente já tem previsão de receber VAR, a gente já tem outras previsões que não tinham, né, em 2022, a gente tem para 2023. Então, esse relatório de 2023 vai vir diferente um pouquinho. Vai vir o VAR aqui, que aqui não tem, né, para 2022 ninguém recebia ainda. Então, vai ter umas alteraçõezinhas aqui. Indicadores. O mínimo de 70% do Fundeb na remuneração dos profissionais da educação básica. O valor exigido, 67 milhões. Valor aplicado, 94. Valor considerado após as deduções, os mesmos 94. Então, o município de Friburgo aplicou 99% do recurso do Fundeb com a remuneração dos profissionais com 70%. Os outros 1%, a gente reprogramou. A gente não usou nem a parte dos 30% que poderia também, né? O pessoal que não poderia ficar na folha dos 70%, a gente não utilizou também. A gente pagou com fonte de recursos de impostos direto. Então, a gente reprogramou para 2023 esse 1% aí desse recurso. Percentual de 50% da complementação da União VAT na educação infantil, zerado porque não teve a receita, então não tem a despesa. Mínimo de 15% da complementação em despesa de capital, está zerado, também não teve a receita, não tem a despesa. Aqui é o que pode ser reprogramado, os indicadores, né, o máximo de 10% pode ser reprogramado, total da receita recebida e não aplicado. O máximo permitido para o município de Nova Friburgo seriam 9.572. O valor não aplicado foram só 958 mil. Então, dá um total de 1% para reprogramação para 2023, que foi o que a gente conversou. Aqui 99, aqui 1, do total de 100%. Outro indicador, aplicação do superávit do exercício anterior. Aí aqui também ele vai ver, porque quando a gente abre o superávit financeiro, a gente tem que abrir até o final do quarto bimestre. Não, perdão, quarto mês, né? Janeiro, fevereiro, março e abril. Então, a gente até final de abril, a gente tem que ingressar com essa reprogramação com o superávit financeiro no orçamento do ano vigente e utilizar efetivamente e gastar esse recurso. Então, aqui está dizendo que do valor de 5 milhões e 34, no primeiro quadrimestre, a gente conseguiu abrir 4 milhões e 790, e após o primeiro quadrimestre, a gente abriu só os 244 mil que ficaram faltando. Isso aqui foi uma questão contábil. Quando se apurou a primeira vez, só se encontrou 4 milhões e 790. E aí, quando fechou a prestação de contas total, que viu que tinha um saldo de 244 mil. Aí fez após o primeiro quadrimestre, mas corrigiu aquela questão contábil que não estava adequada aqui. A gente, por segurança, a gente trabalha na Secretaria de Educação, né? E a secretaria que cuida da parte contábil é outra secretaria, a gente não tem isso interno. Então, a gente todo ano, no início do ano, lá para fevereiro, a gente abre um processo e pede a apuração do superávit financeiro do Fundeb,
para que a Subsecretaria de Registros Contábeis apure e mande o valor para a gente. E aí a gente, sim, se encarrega em fazer o decreto, em abrir, em ver para onde vai o recurso e tudo. Mas quem apura esse saldo é a Subsecretaria de Registros Contábeis. Então, a gente documenta isso tudo por processo, porque nesse caso ia acontecer exatamente isso. O valor que veio inicial foram 4.790.000, e aí depois que finalizou a prestação de contas e tudo, que voltou, e aí tinha mais 244 mil. Né? A gente corrigiu, está tudo adequado, mas o Tribunal de Contas fica perguntando sempre o porquê disso, e aí a gente tem que ficar respondendo. Então, a gente documentando fica mais fácil até para poder prestar contas depois, fica mais transparente e fica mais fácil de prestar conta. As despesas com ações típicas de MDE da Receita de Impostos, exceto o Fundeb, por áreas de atuação, a mesma coisa. A gente lá em cima estava falando só das despesas do Fundeb, né? A gente falou primeiro de receita de recursos de impostos, transferência de impostos, depois a gente falou da receita do Fundeb. A gente veio e falou das despesas do Fundeb. E agora, e dos indicadores do Fundeb. E agora a gente vai falar das despesas de recursos dessas receitas, né? Como é que a gente gastou essas receitas de impostos e transferências de impostos. Ele pede da mesma forma que segregue creche, pré-escola, ensino fundamental, e aí ele soma o total das ações no MDE. Então, esse total aqui nada mais é do que os 15 mais os 49 aqui, né? E esses 15 é a soma da creche com a pré-escola. Então, creche e pré-escola soma educação infantil, ensino fundamental, e aqui vai somar o que a gente preenche aqui, quando se alguém tiver interesse em preencher no Excel, você vai preencher creche, pré-escola e ensino fundamental. O restante é fórmula, né? Aqui a dotação atualizada, que é o orçamento atualizado, as despesas empenhadas, né, especificamente na receita de impostos, com receita de impostos, as liquidadas e as pagas, e os inscritos em RP não processados. A mesma história das despesas do Fundeb. Vai ser o empenho menos o que está liquidado. Essa diferença que compõe esse valor, tá? E a apuração das despesas para fins do limite constitucional de 25%. Como é que conclui o relatório? Né? O total das despesas com MDE custeados com recursos de impostos, os 160. O resultado líquido da transferência do Fundeb, ele está lá em cima na linha 7, os 47. A linha 7 é a primeira linha, aqui, ó, do primeiro relatóriozinho aqui, cadê? Aqui, linha 7, aqui. Segunda folha do relatório. Aqui, os 47, 044, 116 e 70. Ele é o resultado líquido da transferência do Fundeb. O que é isso? É o 6.1.1, o que recebeu de transferência, menos o 4. O total destinado ao Fundeb. Então, ele permite que você apure o resultado líquido das transferências do Fundeb para trazer para essa última apuração aqui dos 25%. Então, o resultado líquido das transferências do Fundeb vai ser os 160 total, menos os 47, total de despesa para fins de limite, os 113.365. Então, se o valor exigido, aqui que está, a apuração do limite constitucional, se o valor exigido era de 99.225.000, o município aplicou em 2022 113.365, o percentual aplicado vai ser de 28,56%. Aqui, até aqui, acabamos a questão do que é Fundeb e 25%. Os demais dados desse relatório, você pode ver que vem trazendo receitas adicionais para o financiamento do ensino. Vem trazendo salário educação, PDDE, PNAE, PNAT, outras transferências da FNDE, receitas e transferências de convênio, receita de royalties destinado à educação, receita de operação de crédito e outras receitas. Então, o total das receitas adicionais para financiamento de ensino. Ela soma todas essas receitas adicionais aqui.
E aí também traz as despesas custeadas com essas receitas adicionais, separando também por creche, pré-escola, ensino fundamental, aí tem aqui médio, superior e profissional não integrado ao ensino regular. A mesma história da despesa, orçamento atualizado, empenhado, liquidado, pago, inscrito em RP não processado. Aqui ele traz um total geral das despesas com educação, e aí ele segrega de uma forma diferente. Ele segrega com despesa corrente, pessoal ativo, pessoal inativo, está sempre zerado, porque não pode. Transferências de instituições comunitárias, confessionais e filantrópicas, outras despesas correntes, despesas capital, e dentro das despesas de capital tem as transferências de instituições comunitárias, confessionais e filantrópicas sem fins, e outras despesas de capital. Então, ele traz aquelas despesas lá de cima, demonstradas de uma forma diferente aqui embaixo. Disponibilidade financeira em 31 de dezembro, do exercício anterior, ingresso dos recursos até o bimestre, pagamentos efetuados até o bimestre, orçamentário e restos a pagar, disponibilidade financeira, ajustes positivos, ajustes negativos e saldo financeiro conciliado. Tá? Aqui ele vem trazer, na verdade, um controle da questão da disponibilidade financeira com conciliação bancária, para conciliar a parte contábil com o que está no banco. Tá? Indicadores ajustados, e aí ele traz o resuminho aqui bonitinho, da aplicação no mínimo dos 70% e a aplicação em MDE. E é isso. Eu queria mostrar para vocês também uma coisa interessante no relatório do 5º bimestre do nosso município, que houve um erro de lançamento, e aí ele ficou muito evidente no 5º bimestre. Esse aqui é o relatório do 5º bimestre de 2022. A gente estava mostrando o 6º antes. Se você olhar os percentuais desse relatório, a gente tem uma situação bem estranha aqui. Vou olhar devagar para ver se eu acho. Aqui, ó. A primeira coisa que me chamou a atenção quando eu vi nesse relatório foi isso aqui. Esse aqui, ó. Mínimo de 70% do Fundeb na remuneração dos profissionais. Valor exigido, valor aplicado, 82 milhões. Percentual aplicado, 102,70. A gente não pode aplicar mais do que 100% do que ingressou, né? Então, aqui ficou evidente que tinha algum erro nesse relatório. Algum erro provavelmente de lançamento. E aí, o que eu observei aqui? Que aquele valor, ó, os recursos recebidos esses anteriores e não utilizados, estava zerado. Então, aquele valor lá de 5 milhões e pouco, que foi reprogramado para 2022, ele não foi lançado. Como ele não foi lançado, pareceu que a gente usou. Aí as pessoas começam a fazer várias conjecturas, assim, várias ideias loucas, né? De o que pode ter acontecido, o que fizeram, usaram outro recurso como se fosse Fundeb. Não, só esqueceram, tadinho. Na hora de preencher, que a pessoa que foi preencher esqueceu, humano, preencheu, esqueceu de olhar isso aqui. E aí, quando foi, publicou, provavelmente correndo, um monte de coisa, servidor público tem pouca coisa para fazer, alguém não conferiu, publicou. E aí, publicou errado. Então, quando acontece algo desse tipo, você tem que, né, você não, o Poder Executivo tem que corrigir, procurar o erro, corrigir e republicar. E aí foi feito, na verdade, eles não republicaram à época, eles só deixaram para corrigir quando fez o 6º bimestre, né? E aí o tribunal já vem, todo relatório que a gente publica, o tribunal já vem falando alguma coisa, já vem atentando para alguma coisa. E aí o tribunal veio criando várias opções também com o que poderia ser isso. E, no fundo, foi algo muito simples. Foi um erro mesmo de uma pessoa que não lançou isso daqui. Né? Mas o que eu queria chamar a atenção para vocês não é para o erro de alguém. É aqui. Quando você olha aqui,
acima de 100%, alguma coisa está errada. Então, a gente tem que procurar que erro é esse. Não tem como você receber 100% de um recurso e gastar 102%. Então, algo está errado. E aí tem que apurar, e aí, no caso do conselho, vai perguntar para o município por que é aquilo, para o município justificar, enfim, né? E aí, ou chama para reunião, aí o Ricardo pode falar melhor do que eu isso aí, de como é que funciona para poder alertar com relação a essa situação. Outra coisa também que é importante verificar, além o percentual, esse de 100%, com relação à receita, eu grifei muito no último relatório também. Então, por exemplo, se eu não recebia recursos VAF, complementação VAF, eu não tenho como ter despesa lançada em complementação VAF, é uma coisa lógica. É lógico, mas às vezes você vê usando fonte de recurso. Por quê? Porque houve um lançamento de receita na época errada, lançou errado, ou enfim, N situações. Na hora de empenhar, empenhou com uma fonte de recurso que não teve receita, que não pode. Assim, entrou o recurso numa fonte de recurso, tem que sair na mesma fonte de recurso. Não pode entrar numa fonte de recurso e sair em outra. Então, se você não teve arrecadação nenhuma naquela fonte, não tem como ter despesa feita naquela fonte de recurso. O mesmo e óbvio, aplicação financeira, rendimento da conta. Não tem como você não ter recebido transferência de Fundeb, de VAF, e você ter rendimento VAF. Não tem como. E se você recebeu recurso, você tem que ter rendimento também, porque o recurso fica sempre rendendo, ele não pode ficar estagnado, não pode ficar parado. Então, com relação ao anexo 8, é isso, ele é um pouco mais detalhadinho, ele é cheio, né? Se o pessoal tiver dúvida, se quiser tirar, conversar sobre alguma coisa, pode me mandar no grupo lá no WhatsApp, que a gente vai tentando responder. Se eu não souber também, que eu também não sei tudo, não sei um monte de coisa, a gente procura saber, procura se informar, e graças a Deus tem sempre pessoas boas aí também querendo ensinar para a gente. E aí a gente pergunta para elas também, e divide conhecimento, e partilha, é isso que é importante nessa troca. Vamos